Glória a Deus. Você que veio para ouvir a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus, amém. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 2. Primeiro livro do Novo Testamento. Um dos discípulos que escreveu esse livro. Mateus capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 19, do 19 ao 23. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino, sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuram a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino, sua mãe, e foi para a terra de Israel. Ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em lugar de Herodes, o seu pai, receou ir para lá, mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia, e chegou, habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale com você neste momento. Nós estamos na nossa campanha de janeiro, As atitudes para prosperar em 2021. Primeiro domingo nós falamos sobre aproveitar as oportunidades. E quando a oportunidade aparece, muitas vezes é necessário você lançar a capa. Aquilo que você se apoiava, aquilo que você acreditava, agora é necessário você largar, ir para cima dessa oportunidade, acreditar nela, confiar nela, como aquele cego fez, lançando de si a sua capa, aquilo que o acompanhava, aquilo que cobria ele nos dias de frio, às vezes até nos de chuva, e ele acreditou que ele não precisaria mais daquela capa, e foi curado por Jesus Cristo e continua a sua caminhada, acredito que sem aquela capa, Nós aprendemos também a semana passada, eu falei um pouco sobre nós estabelecermos prioridades. O que é prioridade na nossa vida? O que Deus quer de nós? O que nós temos priorizado na nossa vida? Nós vimos a semana passada que a prioridade de Jesus era buscar, era uma intimidade com Deus. Vimos que a prioridade dos escribas e dos fariseus era tentar condenar Jesus, mesmo sabendo que os escribas tinham prioridades lá escrevendo a Bíblia, e os fariseus tinham prioridades lá na sinagoga, cuidando dos seus afazeres. E vimos também que aquela mulher que foi pega no ato do adultério, a prioridade dela não era a família, porque senão ela não estaria naquela situação. E nós vimos que no final, aqueles que junto com você podem ter até te incentivado a fazer a coisa errada, estavam com as pedras na mão para atirar, estavam prontos para te condenar. E no final, sempre vai ficar você e Cristo, você e o Senhor. Então, priorize o Senhor. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre direção. Eu quero falar para vocês que em 2021 vocês vão prosperar se vocês tiverem um direcionamento de Deus na vida de vocês. Eu quero mostrar para vocês que a única forma de vocês alcançar a prosperidade, ou seja, atitudes para prosperar. O que é prosperar? Você crescer financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Você crescer nos 3 pilares, porque nós conhecemos muitas pessoas que crescem aleatoriamente em cada pilar, e aí elas não conseguem alcançar prosperidade. Muitas inclusive crescem no ramo do dinheiro, no ramo da riqueza, então elas ficam ricas só. E Jesus fala: havia o rico e Lázaro, e muitas vezes
acaba indo para o inferno. Então, se você quer alcançar em 2021 a prosperidade, eu quero que você entenda, como nós vamos entender aqui lendo esse texto e parafraseando ele, que Deus, Ele quer direcionar a sua vida. Deus, Ele vai direcionar os seus caminhos. Deus, Ele quer como um pai. Quem é pai aqui? Pai ou mãe? Vamos ver. O que você faz muitas vezes com o seu filho? Você não direciona ele? Filho, esse lugar não é bom, não vai lá. Filho, vai para cá, aqui é legal, aqui você vai alcançar os seus propósitos. Então, o que Deus está querendo falar conosco nesta noite é que para você prosperar, Deus, como um pai, e você como pai sabe bem disso, Ele quer direcionar a sua vida. Ele quer colocar você na direção correta, no caminho certo. Nós vimos inclusive no primeiro dia da campanha que algumas pessoas, elas conhecem Jesus, elas sabem quem é Jesus, elas conhecem o caminho da igreja, mas elas estão à beira do caminho, não estão no caminho. Elas até acham que estão no caminho, mas não estão. Por quê? Porque ainda confiam em certas circunstâncias, ainda confiam em certas coisas que o mundo oferece. Então, o que Deus quer falar conosco nesta noite é: eu vou direcionar a vida de vocês, eu vou mostrar para vocês qual é o caminho. Basta vocês querer saber esse caminho, basta vocês saber querer estar na presença de Deus, porque muitas vezes as pessoas, elas até chamam Deus de Pai, até adoram nos louvores, até erguem as suas mãos e clamam, mas na verdade elas não estão deixando Deus ser Pai, deixando Deus fazer a diferença na vida delas. E muitas vezes o que nós precisamos fazer é ouvir a voz de Deus. Pastor, é o que eu quero ser direcionado por Deus. Como que isso vai acontecer? É só você ler a Bíblia e você vai entender. Se você continuar desde o versículo 1, você vai ver várias vezes, esse termo: e o Senhor lhe apareceu em sonhos. Se você ler para trás desses versículos que nós lemos, você vai ver pelo menos umas 3 ou 4 vezes: e o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos. Vamos ler aqui, 19? Morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Onde José estava? No Egito. O Egito é um lugar bom? Não. O Egito é um lugar para judeu habitar? Não. E muitas vezes o lugar que você está não é o lugar que você quer estar. E muitas vezes a situação que você está não é a situação que você quer estar. Com certeza José e Maria não queriam estar no Egito. Com certeza José e Maria não queriam ter ido para o Egito, descido para o Egito, porque o Egito é um lugar de sofrimento. O Egito é um lugar de preocupações, de dificuldades, de adversidades. Só que era necessário o menino Jesus ficar no Egito. Por quê? Porque procuravam a sua morte, segundo estava escrito ali. Procuravam matar o menino, segundo estava escrito ali. Então muitas vezes, irmãos, Deus permite certas situações que você não gosta, que você não quer estar, mas é necessário você estar. Por quê? Porque Deus está te guardando naquela situação. Você não entende, você não sabe, você não enxerga, porque você muitas vezes vive o hoje, você muitas vezes vive o agora, e quer as coisas de forma muito rápida, mas Deus está vendo lá na frente. Então muitas vezes Ele vai permitir certas situações na sua vida, para você ter um testemunho. Inclusive, se você continuar lendo, você vai ver que o menino estar no Egito é uma profecia. Um profeta profetizou que o menino, o Salvador de Israel, o menino Jesus, seria chamado do Egito. Ele viria do Egito.
Mas muitas vezes as pessoas não entendem. Por que eu estou passando por isso, pastor? Por que Deus permitiu? Você não sabe, mas Ele pode estar te melhorando, Ele pode estar te aperfeiçoando, Ele pode estar permitindo essa situação na sua vida para te guardar da morte, para te guardar de pessoas malvadas como Herodes, que queria matar Jesus Cristo. E se você conhece um pouquinho de Bíblia, o que aconteceu com as crianças menos de 2 anos lá em Israel? Todas foram mortas. E por que o menino Jesus não foi morto? Porque ele foi direcionado para morar no Egito. Por que muitas coisas acontecem na tua vida? Porque você foi direcionado para aquela situação. Por que muitas vezes você venceu algumas adversidades? Porque Deus te levou lá justamente para você vencer, justamente para você prevalecer, para você aprender e para você crescer. Mas muitas vezes as pessoas elas não querem ser direcionadas por Deus. E quando Deus direciona a pessoa para um problema, como foi direcionado José e Maria para o Egito, que era um problema, as pessoas reclamam. As pessoas não querem. Por quê? Porque elas só querem viver o bem de Deus e não o mal. É gostoso ler o livro de Jó, né? E ver como ele venceu. Mas é importante ler quando ele fala assim para a mulher dele. Quando a mulher dele fala: amaldiçoa seu Deus e morre. Ele fala: peraí, fala como uma louca. Recebi o bem do Senhor e agora não posso receber o mal? Nu eu vim, nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, eu vivi muitos anos bons na minha vida e agora eu estou vivendo os anos ruins. E se Deus permitiu isso, é porque Ele tem algum propósito. E Ele sabia qual que era o propósito? Não. Ele sabia o que era que estava acontecendo? Não. Mas só que ele confiava, ele esperava, ele sabia que Deus estava no controle, estava direcionando a vida dele, e ele não se preocupava com o resto. Irmãos, e eu estou falando de um homem que num dia perdeu o seu gado, perdeu suas ovelhas, perdeu os seus 3 filhos, perdeu tudo, a sua casa, e perdeu inclusive a sua saúde. Eu acho que nenhum de vocês passou por tudo isso. E o cara confiante. Não, se Deus está direcionando nessa direção, eu vou andar. Eu não vou correr disso. Eu não vou ficar murmurando. Irmãos, para que nós possamos vencer em 2021, uma das atitudes que nós temos que ter é ouvir a voz do Senhor. Como? Acabei de falar agora há pouquinho, em sonhos. Muitas vezes Deus vai revelar sonhos nos corações de vocês. E coração, não sei se vocês sabem, muitas vezes é ligado com mente na Bíblia. Então Deus vai trazer sonhos, Deus vai trazer visões, e vocês vão ver os anjos falando com vocês. E eles vão direcionar. Eu já cansei de contar aqui, muitos que estão aqui vão ouvir mais uma vez, outros novos, então tem que ouvir, então por isso que eu falo sempre. Quando nós fomos alugar este salão, Deus mostrou em sonhos para Simone, é um salão velho. Irmãos, eu tenho isso anotado. Setembro de 2017, a Simone sonhou, não me lembro a data certinha, mas eu lembro que é setembro. A Simone sonhou que a casa do nosso pai não tinha mais lugar para nós e que nós teríamos que sair da casa do nosso pai e começar algo novo. E eu ainda escrevi embaixo, revelação. A casa do meu pai mesmo, progenitor, não vai ser, porque eu já não moro mais com ele há muitos anos. Pode ser a igreja, pode ser que nós tenhamos que recomeçar na igreja. E um pouco antes de acontecer o que aconteceu e trazer nós para cá, e a Simone sonhou que era um lugar feio, velho, sujo e tinha uma cama. Tinha uma cama nesse lugar. E um pouco antes de tudo isso acontecer, eu sonhei que eu estava vendo salões para alugar. E eu chegava para ver um salão, e o salão eu não entrava pela frente, eu entrava por uma lateral. E a hora que eu entrava nesse salão e via uma sujeira, era o salão que eu tinha que alugar, era o salão que eu tinha que fechar.
E eu anotei também isso. E quando aconteceu tudo aquilo lá, toda a situação que aconteceu comigo, eu peguei as minhas agendas e comecei a ler. Falei, algum lugar Deus falou comigo, algum lugar Deus falou com a gente sobre essa situação que nós estamos passando. E paf, setembro de 2017, estava escrito. Aí, março ou fevereiro de 2018, estava escrito também. Começamos a procurar salões. Começamos a procurar em agosto de 2018 salões para alugar. Irmãos, vimos salões bons, salões já com ar-condicionado, já com altar, prontos, mas não tinha uma cama, não estavam sujos, não era o lugar. Tanto é que eu entrava e falava, irmão, não é aqui, posso ir embora? Pode. Aí um deles falou assim, mas por que você já nem quis ver o salão? Eu falei, cara, é para a igreja. Ele falou, então eu também sou cristão, irmão, é verdade, quando não sente, não sente, vamos embora. Fechamos o salão e fomos embora, e viemos ver esse salão da frente, o da frente, um salão bom, um salão grande. Mas eu falei, cara, é muito grande seu salão, eu preciso de algo menor. Ele falou, vai ver o da frente aqui, que é esse é menor, o cara dividiu o terreno, tá? A hora que eu vim aqui para ver, ela falou assim, você se importa da gente entrar pela lateral? Porque aí não precisa abrir o portãozão lá da frente, aqui, ó, bem aqui, onde está ali os meninos ali, ó, tem um portão ali. Vocês não veem porque a gente fechou o portão. Aqui também tem um portão. Nós fechamos com esse drywall para ficar bonito a estética. Mas ali tinha um portão. Ela abriu o portão, nós entramos, irmãos. A hora que nós chegamos aqui, bem onde o seu Luiz está ali, a Poliana, tinha uma cama. O salão todo sujo. Aqui assim, ó, esse espaço aqui, tinha cavaletes, para eles trabalham com gesso, até no teto praticamente. Irmãos, só eu e a Simone conseguia enxergar esse lugar como uma igreja, ninguém mais. Só nós olhava para isso e falava, vai virar uma igreja. Porque nós tínhamos sonhos, nós tínhamos a direção, nós sabíamos o que Deus queria para a nossa vida e aonde Ele queria. Mas muitas vezes as pessoas, irmãos, elas reconhecem Deus como Pai, diz que Deus é Pai, mas vão e se casam e se relacionam com pessoas sem pedir a direção do Pai. Vão e trocam de serviço e jogam muitas vezes a bênção fora sem pedir a direção do Pai. Vão, fazem tudo de errado sem pedir o direcionamento do Pai. E Deus está lá em cima falando, cara, eu sei tudo da tua vida, eu sei para onde você tem que ir, eu sei a direção que você tem que tomar para as coisas darem certo na tua vida. Basta você me perguntar, basta você se colocar na minha presença e eu vou te falar. Irmãos, e quando você começa a ter uma intimidade, quando você começa a ter um contato maior com esse Pai, que está acima do seu Pai físico, do seu Pai progenitor que te gerou, Ele começa a fazer algumas maravilhas na sua vida, porque a Bíblia fala que Deus faz além do que nós pedimos ou pensamos. Ele começa a te revelar o teu futuro, Ele começa a te mostrar aquilo que ainda vai acontecer, Ele começa a te preparar para a hora que vir as dificuldades ou para a hora que vir as necessidades, você saber a direção que você vai tomar. Mas nós precisamos aprender a ouvir o Senhor, a não menosprezar quando Ele fala conosco. Tem sonho, irmãos, que é o que a ciência fala mesmo, a psicologia fala. Você passa o dia inteiro e às vezes é um dia tumultuado, um dia que aconteceu muitas coisas, a hora que você vai dormir você sonha com aquilo. Por quê? Porque você está gravando aquilo que aconteceu. Mas você sabe, e eu não preciso aqui ficar dando revelação de como que as coisas acontecem, porque você sabe quando é uma revelação do Senhor. Você sabe quando é o Senhor que está agindo. Espera aí, isso aqui que eu sonhei não era algo normal, não. Isso que eu sonhei é alguma revelação. Se você pegar Nabucodonosor, ele sonhou com uma árvore e vinha um anjo do céu, cortava a árvore. Ele ficou louco com aquele sonho, irmãos.
Ele falou que isso não foi qualquer coisa, isso é uma revelação, e chama os magos que revelem o sonho. Os magos não conseguiram revelar o sonho, chama lá os astrólogos, eles que revelam o sonho, não conseguiram revelar o sonho, até que ele falou, vou matar todo mundo. Aí falaram, filho, tem Daniel, ele é um dos refugiados lá de Israel, e ele tem um dom de revelações, então manda chamar Daniel. E Daniel chega lá e dá a revelação do sonho. Temos outro exemplo também, José. José, ele vai preso como escravo para o Egito, vendido pela inveja dos seus irmãos. E ele chega lá, ele começa a governar a casa de Faraó, a casa daquele líder. E aí a mulher dele, Potifar, começa a dar em cima dele. E ele não querendo ter relações com ela, fugindo, não por causa dela ou por causa do seu marido, mas por causa da adoração que ele tinha a Deus, porque ele sabia que era um pecado. Ele pega, rejeita aquela mulher, cria uma situação para ele ir preso, ele vai preso, e na prisão a Bíblia fala que ele começa a comandar a prisão, ele vira gerente da prisão, para você ver como o cara é diferenciado, aonde coloca ele faz algo diferente. E aí o copeiro e o padeiro tiveram sonhos, e eles perceberam que aqueles sonhos não eram algo natural, era algo sobrenatural, e eles vieram e contaram os sonhos. E então José fala, você vai voltar para o reino, e vai voltar a ser o copeiro do rei, do faraó, e você, o padeiro, vai ser morto amanhã. Essa é a revelação do sonho. E irmãos, no outro dia o copeiro volta e o padeiro é morto. E 2 anos depois, Faraó tem um sonho. Não sei se vocês lembram dessa história, mas ele sonha que 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E as magras comiam as gordas. 7 espigas bonitas, gordas, e 7 espigas mirradas, e as 7 espigas mirradas comiam as bonitas, as gordas. E ele pede para que as pessoas revelem o sonho, ninguém consegue. O copeiro, que estava sempre ao lado de Faraó, fala assim, manda buscar um rapaz chamado José, ele está lá na prisão. Eu sonhei um sonho, e o padeiro sonhou um sonho também. Ele revelou o sonho de ambos, e o que ele falou se cumpriu. O que ele falou aconteceu. O que ele falou deu certo. Eu voltei, e o padeiro foi enforcado. Então mandaram chamar José, e não se apresenta na presença de rei de qualquer jeito. Colocaram vestes bonitas nele, fizeram a sua barba, colocaram joias, porque não vai assim na presença de Faraó de qualquer jeito. E então ele conta os sonhos para José. José revela os sonhos, olha, vão ser 7 anos de vaca gorda, ou seja, tudo que plantar vai nascer, tudo que fizer vai dar certo, e vão ser 7 anos de vaca magra, aonde tudo aquilo que ganhou vai perder. Eu sempre brinco com as pessoas quando elas estão, ontem eu até conversava isso, elas estão bem, está tudo dando certo, eu falo assim, cuidado, tempos de prosperidade antecipam tempos difíceis, vem antes de tempos difíceis. Então assim, você está na prosperidade, se organiza, porque para vir um tempo difícil, tomara que não venha, mas a tendência de vir é grande, então se organiza. E então o Faraó fala assim, boa é a interpretação, e não consigo achar outra pessoa para fazer com que o Egito guarde mantimento durante esses 7 anos para viver os outros 7. Eu não consigo achar uma pessoa tão inteligente quanto você. E José vira governador do Egito. Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas todos os casos onde aconteceu o direcionamento de Deus para um momento difícil da vida da pessoa, um momento complicado, assim como José e assim como Jó,
Depois, o que aconteceu, irmãos? Coisas boas, sim ou não? Mas para aqueles que confiaram no Senhor, irmãos, eu acredito que muitas pessoas tiveram esses mesmos direcionamentos, mas não confiaram, mas não acreditaram, não esperaram no Senhor. José vira governador, ninguém sabia, mas a população do mundo seria diminuída e muito, por causa da fome, da escassez, e por causa de José. Não sei se vocês já leram ou se vocês conhecem história. Israel, ou seja, vou mudar a minha colocação, o povo judeu não veio a ser extinto porque José foi vendido como escravo pelos irmãos para o Egito. O povo judeu não veio a ser extinto porque José, direcionado por Deus, foi preso e ficou anos preso. Irmãos, Jesus estava no Egito, Jesus estava num lugar de sofrimento, de dificuldade, mas a vida dele foi poupada por causa daquilo lá. Ele foi crescendo e ficando mais forte, ao ponto das pessoas não entenderem. Irmãos, deixa Deus direcionar a sua vida. Às vezes o lugar que você está não é o lugar que você queira estar, e muitas vezes também o lugar que eu estou eu não quero estar, mas é necessário passar, é necessário esperar, é necessário saber a hora de sair. Até nesse texto, se você continuar lendo, no versículo 20, ele fala assim, dizendo: levanta-te, toma o menino, sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que te procuravam, ou que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino, a sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, o seu pai, receou ir para lá. Hora que eu estou indo para Israel, estou cumprindo aquilo que o anjo falou para mim, que era para voltar. Mas a hora que ele chegou em Israel, ele ouviu: é o filho de Herodes que está no lugar, Arquelau. E às vezes o filho pode saber que o menino voltou e tentar matar ele de novo. O filho de Herodes pode tentar matar o menino de novo. Irmãos, aquilo gerou uma dúvida no coração dele. E muitas vezes na tua vida e na minha vida nós temos dúvidas. Será que eu devo ir? Será que eu devo continuar nisso? Ora, pede direção para Deus. Fala para Deus: Senhor, o que eu faço? O Senhor mandou fazer isso, eu fiz. Só que agora eu cheguei num ponto que eu não sei o que eu tenho que fazer. José e Maria chegaram com o menino num ponto onde eles não sabiam o que fazer. Aí o que acontece? Mas, avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Para quê? Para se cumprir uma profecia. Ele será chamado Jesus Nazareno, ou Jesus da Galileia. Tanto é que as pessoas não acreditavam em Jesus, por quê? Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Já veio o profeta da Galileia? As pessoas não acreditavam em Jesus porque ele tinha vindo da Galileia. Mas irmãos, ele não veio da Galileia, ele nasceu em Belém, conforme as profecias, morou no Egito, conforme as profecias, ele veio para Israel e, para cumprir uma profecia, morou na Galileia, morou em Nazaré. Mas muitas vezes as pessoas gostam de falar aquilo que não conhecem. Ninguém quis investigar a vida de Jesus para saber se ele tinha vindo da Galileia. Irmãos, se nós queremos prosperar em 2021, se nós queremos alcançar grandes propósitos, grandes coisas para as nossas vidas, principalmente e muitas vezes para as nossas famílias, nós precisamos aprender a ouvir o Pai. Eu vou perguntar uma coisa aqui, se você for sensato, você responde para você, não precisa falar alto. Se você tivesse ouvido o seu pai natural, sua mãe, você teria entrado em muitos buracos que você entrou? Sim ou não? Se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe em muitas situações, eu não teria muitos traumas na minha vida. Se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe em muitas horas, em muitos momentos que eles nos pararam e nos aconselharam, eu não teria sofrido. Mas muitas vezes o que acontece? Nós não ouvimos. Nós ficamos ali e queremos fazer as coisas do nosso jeito, a nossa maneira.
E para seguir a direção de Deus, irmãos, nós precisamos muitas vezes matar a nossa vontade. Arthur, põe na Nova Versão Internacional, porque é uma versão melhor para nós entendermos. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Nesse texto, Paulo se faz como um atleta de Cristo. Ele fala que ele percorreu aquilo que Deus direcionou para a vida dele. Ou seja, por que ele se coloca como um atleta? Porque o atleta não tem um alvo, sim ou não? Sim. O atleta não tem obstáculo, sim ou não? Tem. Então ele se coloca como um atleta de Cristo. E no final ele fala assim, ó: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Ou seja, eu tenho uma direção, eu sei para onde eu quero ir, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero para a minha vida. E a direção de Paulo é uma direção que eu venho falando desde o começo de 2021. Priorize o Senhor, lance a capa, confie no Senhor. E hoje eu estou falando, ouça o Senhor e você não vai errar. Então ele falou assim, ó: o meu alvo é o Senhor, eu corro para Ele, eu corro em direção a Ele. Ele continua: e não luto como quem esmurra o ar. Ou seja, eu não fico lutando contra aquelas coisas que não vão me levar para o meu alvo. Eu não fico lutando contra coisas que não vai me direcionar o caminho. Que muitas vezes nós erramos. Por quê? Porque nós queremos entrar em certas situações, em certas coisas que só vão te atrapalhar, só vão te atrasar. Faz parte do caminho? Então eu vou discutir. Não faz parte do caminho? Não vou entrar nisso. Brigas de família, contenda entre irmãos, cara, isso não vai te levar para o caminho, isso não vai, só vai te tirar da direção de Deus. Então nós precisamos entender que Paulo está falando ali, ó: eu não entrava em discussão, eu não entrava em... É o meu caminho, é o meu rumo, é o meu alvo, então eu vou. Não me serve. Eu não fico esmurrando o ar, eu não fico dando tiro no vento. O grupo de louvor já pode ir lá, viu, gente? Põe o próximo. Mas eu esmurro o meu corpo. Irmãos, para mim seguir o direcionamento de Deus, eu tenho que matar eu mesmo todos os dias, porque o meu corpo fala: vai para cá, vai para lá, ali tem coisas boas, ali tem coisas agradáveis para o seu corpo, e eu tenho que brigar comigo mesmo. Eu não preciso brigar com as pessoas, eu não preciso brigar com os meus irmãos, com minha família, com os meus vizinhos, não. Eu tenho que brigar comigo mesmo para aprender a perdoar, para aprender a entender que a vontade de Deus é melhor e confiar na vontade de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, eu tenho a direção, eu sei, irmãos, quando eu cheguei aqui e olhei o salão, a minha vontade era sair correndo, porque eu sabia que eu ia ter muito trabalho. E quem está comigo desde o começo, Carla, Schubert, sabe o trabalho que foi para limpar isso aqui, passando enceradeira, sair daqui com os braços até tremendo, tanto mexer aquela enceradeira lá, sair até rebolando. Nossa, e ninguém conseguia domar aquela enceradeira lá, porque ela parecia um touro bravo. Irmãos, a minha vontade era o salão com ar. Mas eu tinha que esmurrar o meu corpo e falar: não, a direção de Deus é aquele salão, a direção de Deus é aquele lugar, a direção de Deus é aquilo que tem para a minha vida, e acabou. Eu não vou fazer a minha vontade. Eu até falava com o irmão na hora que chegou aqui: você está bem, estou vendo que você está bem. Não arrume pessoas para te tirar isso. A pessoa que você arrumar, ela tem que daqui para mais, daqui para melhor. Mas muitas vezes a nossa vontade, nós queremos satisfazer a nossa vontade, aí nós entramos em situações, irmãos, que vão nos levar para pior, que vão nos tirar da direção de Deus. Irmãos, 2021 nós vamos prosperar, nós vamos vencer. A igreja Sou de Cristo vai vencer. Você, como membro da igreja Sou de Cristo, vai vencer. Mas aprenda que o seu inimigo não são as pessoas, as situações do mundo, as circunstâncias que te envolvem lá fora, é dar soco no ar. O seu inimigo é você mesmo, é as suas vontades,
é os seus desejos. Paulo fala assim, ó, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Sabe o que ele está falando? Eu tenho domínio próprio. Vou dar um exemplo clássico aqui. A mulher está dando em cima de mim e ela é bonita, ela é filé mignon e eu roo o osso lá em casa, mas eu não vou, mas eu não quero. E o teu corpo está falando, vai, está dando bola. E você vai falar, não vou, não faço. Irmãos, é um exemplo que todo mundo aqui entende. Não vou entrar nessa situação, não vou entrar nisso. Mas o teu corpo está gritando. Irmão, você é casado 20 anos. Você tem que implorar para as coisas acontecerem à noite. Vocês sabem o que é, né? E se você falar uma besteira, você fica 3 meses sem. E ela está ali, ó, cheirosa, preparada. Não vou, não faço, porque eu não vou perder a direção de Deus. Eu não vou deixar a direção de Deus. Eu não vou entrar nas vontades da minha carne. Aí Paulo continua, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu não seja reprovado. Por que eu domino o meu corpo? Por que eu não entro no pecado? Porque eu digo para as pessoas que eu sou crente, e no dia do juízo final, pode ser que por causa de uma vontade, de um desejo, de não estar na direção do Senhor, você seja reprovado. Eu não posso reprovar ninguém. Eu sou pastor, às vezes as pessoas cometem erros e vêm em mim e contam. Eu não reprovo ninguém, porque eu não posso reprovar ninguém. Eu não sou Cristo, eu não sou juiz. E se eu reprovar alguém, eu vou pagar o preço por isso, porque eu não posso, mas Ele pode. E Paulo fala assim, não dá para mim correr e no final eu mesmo ser reprovado. Irmãos, qual é a direção de Deus para a sua vida? O que Deus quer de você? E você sabe, eu não preciso... Às vezes a pessoa fala, pastor, eu não sei a direção de Deus. Se você não sabe, e isso é uma verdade na sua vida, coloca o teu joelho no chão e pergunta para o teu pai. Porque a Bíblia fala assim, ó, eu vim para os meus não me receberam, mas todos quantos me receberam, eu dei-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Se você é filho, pergunta para o teu pai e começa a prestar atenção nos teus sonhos. Começa a prestar atenção nas revelações, porque Ele vai trazer no teu coração, Ele vai trazer nu e cru para você aquilo que você tem que fazer, a direção que você tem que tomar, aquilo que vai te levar para cima. Mas muitas vezes não. Muitas vezes só buscamos na hora da doença. Muitas vezes só buscamos no fundo do poço. Muitas vezes só buscamos quando na verdade já não tem mais para onde sair, não tem mais saída. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite, busque o meu direcionamento, persevere em buscar a minha direção, e eu vou mostrar para vocês. A Simone, na abertura, ela leu Marcos 2. Aqueles homens pegaram um paralítico em 4 e foram na direção de Jesus. Teve obstáculos, irmãos? Teve, a casa estava lotada. O que eles fizeram? Subiram no telhado, abriram o telhado, desceram o paralítico. Persevere. Não sabe a direção? Persevere em buscar. Chegou um momento na vida de José e Maria e o menino Jesus, que eles tinham a direção, vai para Israel. Mas na hora que eles chegaram em Israel,
Eles ficaram sem direção novamente. E o anjo apareceu novamente e falou: vai para Nazaré, na Galileia. Vai para Nazaré, junto com os gentios, na Galileia. Galileia é conhecida como Galileia dos gentios. Fique lá. Fique lá. Deus está falando para mim e para você, irmãos. Eu sou seu pai e eu vou direcionar a sua vida. Eu vou direcionar a sua família. Eu vou direcionar a sua vida financeira. Eu vou direcionar a sua vida espiritual. Eu vou direcionar a sua vida emocional. Ele só está pedindo uma coisa: para de fazer a sua vontade, aquilo que você acha que é certo. E se você parar para analisar e for uma pessoa com um pouco de coerência, você vai ver que a maioria das coisas que você achou que era certo te levaram para muitos problemas, te geraram muitas dificuldades e te geraram muitas perdas financeiras. Me ouve, deixa eu direcionar a sua vida. Só que a hora que você quiser fazer a vontade do teu corpo, faça como o atleta de Cristo. Esmurre seu próprio corpo. Não faço, não vou, não saio da presença do meu Deus. Vou priorizar o Senhor, vou lançar as coisas que eu colocava a minha fé e eu vou andar na direção do Senhor. Eu tenho um alvo e eu vou correr para o alvo. Eu tenho um alvo e eu vou alcançar o alvo. Eu tenho um alvo e eu vou chegar. E no dia que eu chegar, eu serei salvo, porque eu não vou ser reprovado. Se coloque de pé, igreja. Se você não sabe a direção, ou se você está numa direção errada, que você sabe que essa direção não é a boa, ore agora e peça para o Senhor: direciona a minha vida, Senhor, direciona os meus caminhos, direciona a minha família. Nada acontece por acaso. O Egito não foi por acaso na vida de Jesus. Jó perdeu tudo, não foi por acaso. Deus mostrou para o diabo que existia pessoas de fé aqui na terra. José ser vendido como escravo, ficar vários anos na cadeia, não foi por acaso. Virou governador do Egito, alimentou o seu povo. Depois vocês podem ler, irmãos. Quando eles entraram no Egito eram 70. Eram 70 pessoas somente que restaram. Ah, mas foram escravizados, pastor, 434 anos. Saíram mais de 3 milhões de judeus de dentro do Egito. E como que saíram? Como que foi a saída deles? 10 pragas, mar vermelho se abrindo, uma nuvem de fogo direcionando de dia, de noite, uma nuvem cobrindo do sol de dia, direcionando, e a nuvem parava, eles tinham que parar, a nuvem andava, eles tinham que andar, direcionamento. Eu até anotei isso para falar com vocês, que está lá em Êxodo, mas não deu tempo. Depois, se vocês quiserem, eu vou até dar as referências para vocês aqui, ó. Êxodo capítulo 40. Ande na direção do Senhor, e o sol não te queimará, e o frio não te molestará. Porque se você estiver na direção do Senhor e o frio vier, Ele manda uma nuvem de fogo para te esquentar. E se você estiver na direção do Senhor, o sol tentar te ferver, te queimar, Ele manda uma nuvem para te dar o refrigério. É só você estar na direção do Senhor. Graças te damos, Pai, porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Direciona as nossas vidas, Pai, direciona essa igreja, Senhor, que nós possamos esperar o tempo que for necessário, Pai, até a Tua revelação, até o momento, Pai, em que nós vamos deixar este lugar. Ó Deus, ajuda-nos a vencer, ajuda-nos a prevalecer, ajuda-nos a alcançar os Teus propósitos. Direciona as nossas vidas, Pai, direciona os nossos caminhos, Senhor. Aleluia. Isaías capítulo 31,
verso de número 1, a Bíblia diz: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, não buscam ao Senhor. O profeta está dando uma revelação de Deus. Eles estavam cercados por Senaqueribe, e eles não tinham como sair daquele cerco. Senaqueribe já tinha atacado várias cidades, já tinha matado muita gente, e o próximo seria o povo judeu. E eles estavam amparados pelo Egito, eles estavam amparados por homens, e Deus fala: gente, pelo amor de Deus, isso não resolve. Vocês não estão buscando em mim, que sou o seu pai. Vocês estão confiando em carros, em cavalos e cavaleiros. Versículo 3: porque os egípcios são homens e não Deus, os seus cavalos carne não são espírito, e quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra. A pessoa que você coloca confiança é homem, ele pode morrer amanhã, e aí você vai ficar como? Às vezes as pessoas confiam tanto no dinheiro que hoje existe, amanhã deixa de existir. Às vezes confiam tanto em pessoas, e Deus está falando: feio, não são Deus, são homens, confia em mim. Como essa música mesmo disse: vou queimar os meus carros, afundar os meus navios no cais. Sabe o que essa música está querendo dizer? Eu não vou mais confiar nas coisas deste mundo, somente em Ti. Eu não vou ter mais subterfúgios para poder fugir. Eu vou confiar em Ti. Eu vou abrir mão daquilo que eu confiava para confiar em Ti. E ele continua no versículo 3: tanto o auxiliador como o ajudado, todos juntamente serão consumidos. Por quê? Não confiam no Senhor, confiam nos homens. Não confiam na direção do Senhor, confiam nos homens. Tem uma frase, eu não sei quem escreveu, mas eu quero lê-la para vocês. Prestem atenção: toda vez que o homem pensa em navegar para longe da direção de Deus, entenderam? Toda vez que nós pensamos em fugir de Deus, navegar para longe da direção de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Todas as vezes que você quiser sair da direção de Deus, o diabo estará pronto para te dar a chave de um carro, para te dar uma lancha, um barco, um jet ski, para você ir mais rápido. Todas as vezes que você quiser sair da direção de Deus, o diabo estará pronto para te ajudar. Agora, se você quer seguir a direção de Deus, irmãos, no último versículo do capítulo 2 que nós lemos, fala assim: e Jesus morou em Nazaré, porque ele será chamado Nazareno. Por que isso, irmãos? Para se cumprir Isaías, capítulo 11, versículo 1. Abra comigo lá. Isaías, capítulo 11, verso de número 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, as suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, um Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deus está falando aqui para mim e para você: você pode ter errado, você pode ter navegado para longe de mim,
Você pode ter saído da minha presença, você pode estar cheio de consequências dos seus caminhos, dos seus atos, mas Ele está falando para mim e para você hoje: vai brotar, vai nascer um renovo, porque eu vou colocar na vida de vocês o meu espírito, e é um espírito de direção, é um espírito de sabedoria, é um espírito de inteligência, e vocês vão alcançar, vocês vão crescer, e vocês vão ser direcionados através da minha palavra. Vocês serão renovados em 2021, quem quiser, porque é opcional. Lembra que eu falei aqui há uns domingos atrás? Deus não tirou a árvore do conhecimento do bem e do mal do meio do jardim, porque você comia se você quisesse. E nós sabemos, e eu preciso ter um diálogo muito grande quando eu chegar lá nos céus com Adão e Eva, por que eles comeram. Mas eu quero deixar claro para vocês que vão ter pessoas que vão montar no barco e vão para longe de Deus, porque o diabo já está com o barco preparado. Mas tem outros que vão confiar, que vão acreditar, e a Bíblia está falando assim: vai brotar, vai renovar, vai crescer, vai florescer. Mas pastor, eu não tenho condição, eu estou numa situação muito difícil. Eu vou botar na vida de vocês o meu espírito, e o meu espírito vai te ajudar, o meu espírito vai te conduzir, o meu espírito vai te dar direção, o meu espírito vai te abençoar. Pastor, mas esse versículo é messiânico, esse versículo está falando de Jesus. Sim, mas Jesus, quando Ele morreu, Ele falou: eu vou para o Pai, e vou clamar ao Pai, e vou Ele mandar para vocês o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador. Quem quer ser ajudado, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor. Em 2021, irmãos, analise as oportunidades, e para muitos aqui, a oportunidade que Deus está dando é estar na presença dEle. É a igreja, é a igreja. Em 2021, priorize, estabeleça as prioridades, coloque a igreja, coloque Cristo como sua prioridade. Eu sempre falo o que é isso, porque às vezes as pessoas não entendem o que é colocar Cristo como prioridade, irmãos. A minha prioridade, e você vai falar assim: é porque você é um pastor. Quem me conhece há anos e sabe, mesmo quando eu era servo, quando eu estava debaixo de submissão, a minha prioridade era servir ao Senhor. Eu poderia estar onde estava, 2 horas da tarde eu saía, para 3 horas estar em casa, eu dar uma dormidinha até as 4, para 7 horas eu estar no culto. Irmãos, e vocês me perdoem, eu não estou falando mal, eu nem sei quem chega atrasado, a verdade é essa. Mas de domingo, você não tem nada para fazer, 7 horas tem que estar aqui. Eu sou assim. E eu saio meia hora antes, porque se furar um pneu, se eu pegar um trânsito, se eu tiver que fazer um desvio, eu ainda chego no horário. Priorize as coisas. Irmãos, eu sei que vai tomar um pouquinho de tempo, mas eu vou falar. Se você continuar lendo lá no versículo 19, a Bíblia fala que Jesus ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, no filho de uma jumenta, e ele chega, ele vê cambistas vendendo aves, vendendo os sacrifícios ali na porta do templo, e ele expulsa, ele fala: a casa do meu pai não é lugar de vendedores, a casa do meu pai não é lugar de salteadores, mas é lugar de oração, lugar de adoração. E ele expulsa todos aqueles mercadores, abre aquelas gaiolas, solta aqueles pássaros. Você acha que ele estava preocupado que o povo em ganhar dinheiro? Não era a preocupação dele, irmãos. Só que as pessoas, para ir no templo, elas tinham que levar um sacrifício, elas não iam de mão abanando. E quem já frequentou um bando aqui, quem já frequentou uma cumbaria, chega lá de mão abanando para você ver como é que é. Eles nem te atendem. Você tem que levar uma oferta, tem que levar uma oferenda. Vai lá para Iemanjá lá de mão abanando. Tem uns que a Iemanjá até devolve, fala: leva esse inferno para lá, porque nem nós quer isso aí, leve para lá. Eles tinham que levar uma oferta.
Só que, irmãos, é fácil capturar pombinhos para levar de oferta? Você tem que se preparar, não é assim? Armar a puca, não é assim? Ficava o dia inteiro praticamente atrás dos pombinhos para levar à noite no culto, para poder sacrificar. É fácil separar o gado? Não, o gado é fácil, pastor. Você entra lá, o gado está lá, tem que ser sem defeito, sem mancha. Tem um monte de coisas para o gado. Mas aí o que o povo estava fazendo? Eles já capturavam um monte de pombinhos, um monte de gado e deixava lá. Aí o que as pessoas faziam? Já não se preocupavam mais com as ofertas, já não priorizavam mais servir ao Senhor. Eles compravam na porta do templo, entravam e sacrificavam. Deus fala, não é isso que o Pai quer. Você está aqui, irmãos, a palavra não erra, ela vai falar com você e acabou, porque ela é revelação. Ela vai falar e acabou. Mas sabe o que Deus olha? A hora que você está lá longe, almoçando, jantando, se divertindo, e a festa vai até umas 5 horas, e você fala, preciso ir embora para me preparar para o culto, prioridade. Preciso estar lá às 7 horas, não, é prioridade. Você, que nem lá em casa somos 4, tem 2 banheiros, mas todo mundo enfurna no banheiro só. Então tem que começar a tomar banho lá em casa às 4 horas da tarde. Você vai uma, demora 40 minutos, aí vai a outra, demora 40 minutos, aí vai a outra, aí por último vai eu. Só que 6 horas tem que estar aqui. Então nós temos que começar a preparação 4 horas da tarde. Priorize as coisas de Deus. Priorize o teu Pai. E por último, semana que vem tem mais. Pede a direção dele. Deixa ele direcionar a sua vida. Não vai fazendo as coisas de qualquer jeito, não. Não vai fazendo as coisas conforme a tua vontade. Coloque a tua vontade diante de Deus e deixa ele falar qual que é a vontade dele. E se não for vontade dele, irmãos, sai fora. Mas eu vou passar dificuldade. Ele vai mandar as nuvens. Ele vai mandar pessoas. Ele vai te ajudar de uma forma ou de outra. Agora, se você quiser fazer a tua vontade, fugir da presença de Deus, da vontade de Deus, por causa das suas vontades, o diabo já está com o barco preparado. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar porque já está tarde. Quem entendeu a mensagem? Quem vai vir a semana que vem?